Bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Beleza. Podemos começar então, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parte aqui meu travou. Bom, então vamos começar. Nossa aula de hoje é sobre combinações simples, tá? Espero que estejam todos bem, tá? Espero que tenham passado bem a semana. E vamos lá. Bom, a aula de hoje é sobre combinações simples, tá? A gente está na nossa sétima aula já. Quanta coisa, né? A gente está terminando, tá? Uma parte da matéria já, que é essa parte de princípio fundamental da contagem, tudo que vem depois dele. A gente encerra hoje essa parte, esse capítulo do curso. A gente vai começar a ver os tópicos de geometria. Então, a gente vai ver posições, a gente vai ver questões de triângulos, ou seja, semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras. Depois a gente vai para volume, áreas, conceito de medidas, enfim, tá? Então, a gente para aqui essa parte de números, agora a gente vai entrar em geometria, depois a gente volta para álgebra, entrando em equações, depois a gente vai para estatística, tá? Então, vai ser mais ou menos esse o esqueminha daqui para frente. Então, na aula anterior a gente conheceu o que é o fatorial, tá? O fatorial de um número natural, ou n, com essa exclamaçãozinha aqui. Então, a gente descobriu que o fatorial é usado muito nesse conceito de números, no princípio fundamental da contagem. A gente vai ver um pouco ele depois lá em estatística, na proporcionalidade, na probabilidade, ele também tem uso lá. A gente descobriu o que são as permutações simples, né? A gente viu alguns exemplos de permutações simples, que são os anagramas, né? Que é aquela brincadeira que a gente faz com as letras, né? De quantas maneiras possíveis eu consigo escrever palavras com as letras A, B e C, enfim, alguma coisa assim. Ou com palavras, né? De quantas palavras diferentes eu consigo escrever com as letras que formam a palavra amor, por exemplo. A gente usou também a árvore de possibilidades para resolver permutações simples e também descobriu que permutar é organizar coisas, tá? Sempre tenham esse conceito de permutação, é organizar as coisas. A gente viu os arranjos simples, né? Que são o uso das permutações para agrupamentos ordenados, tá? Fazendo uma continha lá, uma formulazinha. E a gente viu alguns exercícios do Enem, tá? Teve a lista aí. Pessoal, tomem cuidado com uma coisa, vocês estão deixando muito para a última hora para fazer a lista de exercícios, tá? Eu sei que vocês têm todas as obrigações da escola, tudo, tem as outras matérias para estudar no cursinho, mas separa um tempinho, uma hora lá para sentar e fazer com calma a lista de exercícios. São 10 exercícios, coisa boa, vai dar tudo certo. A gente vai ver aqui uma questão lá da lista de exercícios que foi a que teve mais erros. E também teve um erro do professor, né? Que o professor marcou a alternativa errada na questão, tá? Ele tinha marcado lá no gabarito 720, mas era 600. Então, já peço desculpas por esse erro aí. Beleza? Então, vamos lá. A questão é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vestibular lá de 97, tá? Hoje a Federal do Rio Grande do Sul, eles usam o SISU, né, para entrar lá, então não tem mais essa prova. Mas as questões são boas de revisitar e conhecer, entender como funciona. Então, vamos lá. Um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos, sendo um deles o restaurante. Sabendo-se que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão-restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, por que não pode ser colocado após a locomotiva? Porque todo mundo tem que ter acesso ao vagão-restaurante. E se ele for logo depois da locomotiva, também vai vir a fumaça da locomotiva dentro do vagão-restaurante, que não é interessante. Tá? Então, é isso aí. O número de modos diferentes de montar a composição, olha o erro de português aqui. O pessoal lá que dá aula de gramática vai ferrar comigo depois. Que monta a composição é
120, 320, 500, a resposta, que é 600, e 720. Como que a gente chega nesse resultado? Dessa vez eu tive a oportunidade de trazer a resolução oficial da banca, inclusive o link dela está aqui, se vocês quiserem acessar depois, tem toda a prova resolvida, a parte de matemática. Então, a locomotiva não importa na contagem, tá? Toda vez ela vai ocupar sempre a mesma posição, então esquece ela, ignora a locomotiva e a gente trabalha com 5 vagões mais o restaurante, então são 6. Após a locomotiva, não podemos ter o vagão-restaurante. Portanto, nesta posição, a gente tem 5 possibilidades de vagões. Então, eu posso escolher qualquer um dos 5 vagões que são de passageiros. Então, são 5 possibilidades. Para ocupar as posições seguintes, a gente tem o vagão-restaurante, mais 4 vagões de passageiros, de bagagem, enfim. Então, eu tenho mais 5 possibilidades para colocar em 5 posições. Depois, vamos dizer que eu coloquei o vagão-restaurante depois do primeiro vagão de passageiros. A partir daí eu vou diminuindo. Aí é o princípio fundamental da contagem. 4, 3, 2, 1. Então, como que fica? A gente chega nesse total de possibilidades aqui. 5, que é... Então, vamos lá. O trem como um todo é a locomotiva, depois 5 possibilidades de escolha, vezes 5 possibilidades de escolha, daí entra o vagão-restaurante. Aí eu escolhi uma, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 600 possibilidades de montagem dessa composição são possíveis. Pessoal, ficou alguma dúvida? Quer que eu retorne algum ponto do exercício? Respondam aí no chat. A Ana disse que não, tranquilo, beleza. Então vamos seguir para a nossa aula de hoje agora. Então a gente está entrando na última, no último tópico dessa habilidade aqui, né? Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos, tá? Então a gente vai ver sobre combinações simples. O que é uma combinação? É reunir, é agrupar elementos. Só que eu tenho que ter algumas regrinhas para combinar esses elementos. Observa comigo esse exemplo. Anne, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. 2 deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas são as possibilidades? Agora observa como que a gente vai montar esse exercício. Eu tenho o meu conjunto aqui, que é Anne, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo. Esse é o meu conjunto. Eu preciso montar conjuntos de 2 a partir desse aqui. Então, se é conjunto a partir de um conjunto, ele é um subconjunto de 2 elementos. Então, eu quero tirar 2 elementos desse conjunto aqui. Então, eu posso fazer todos eles. São esses aqui. Porém, uma coisa. Anne e Elisa é a mesma coisa que Elisa e Ana. Então, é o mesmo conjunto. Então, a ordem dos fatores aqui não importa. Então, se eu tenho A e A, é a mesma coisa. Então, não preciso repetir. Então, são subconjuntos de 2 elementos distintos. Olha só. Aqui eu tenho Ana e Elisa. Aqui eu tenho Ana e Rosana. Ana e Felipe. Ana e Gustavo. Depois, eliminei todas as possibilidades com a Ana. Eu vou pegar agora a Elisa com a Rosana, a Elisa com o Felipe, a Elisa com o Gustavo. Eliminei todas as possibilidades com a Elisa. Agora, eu pego a Rosana com o Felipe, a Rosana com o Gustavo, eliminei as possibilidades com a Rosana. Sobrou somente Felipe e Gustavo. Então, eu tenho 10 subconjuntos. Então, isso aqui a gente chama de combinação simples, de 5 elementos, tomados 2 a 2. Então, eu tenho 5 elementos no conjunto principal, e eu vou tomar 2 a 2 desses elementos do conjunto. Até aqui, tranquilo? Veja se vocês entenderam esse conjunto aqui. Deixa eu pegar a questão. A pergunta da Andressa foi boa.
Professor, eu não entendo muito bem essa parte de a ordem importar. Se você tivesse que escolher um representante e um vice, A e E continuaria sendo igual a E e A? Essa é a diferença, Andressa. Essa questão do representante e do vice é lá de arranjos. Arranjos importa a ordem. Na combinação, não importa, porque são elementos iguais ali. Percebam que eles querem formar uma equipe. Então, são elementos iguais. Eles não têm relevância diferente. Um não é presidente, o outro é vice. Nesse caso aqui, a gente está fazendo combinações. Lá são arranjos. Os arranjos importa, sim, a ordem da pessoa. Certo, Andressa? Certo. Então, vamos lá. Primeira coisa, matematicamente falando, combinações simples de n elementos tomados P a P, sendo que P tem que ser menor ou igual a n. São os subconjuntos com exatamente P elementos que se podem formar com os n elementos dados. Como que eu escrevo isso? Eu posso fazer C de n, P, C, o n embaixo, o p em cima, ou eu posso fazer essa estrutura que a gente chama de estrutura binomial, que é NP. Foi esse parênteses gigante aqui. Isso aqui a gente chama de estrutura binomial. A gente vai ver uma estrutura dessa lá para frente, acho. Se bem que eu acho que binomial não sei se entra no Enem, tá? Talvez entre em vestibulares, mas no Enem não entra. É o número total de combinações de n elementos tomados P a P e calcula-se por C de n em P, sendo a fórmula n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Ou C de n em p é igual ao arranjo do n em p dividido pela permutação simples de p. Então, perceba que a combinação simples envolve o conceito do arranjo e envolve o conceito da permutação simples. Então, eu tenho um arranjo dividido por uma permutação. Por isso que tem aquela questão de não importar a ordem. O A com E, o E com A. Uma condição, né? Se N for igual a P, a combinação simples de N em P é igual a 1. Ou seja, eu quero combinar 20 mil elementos em 20 mil pares ordenados. Eu tenho apenas uma combinação possível. É 20 mil, os 20 mil arranjados num conjunto só. Observe esse exemplo aqui. Com 6 mulheres e 5 homens, quantas comissões de 6 pessoas, com exatamente 4 mulheres, podem ser formadas? Observe a resolução. Para formar a comissão, devemos escolher 4 das mulheres e 2 dos homens. Pelo princípio fundamental da contagem, então o princípio fundamental da contagem está sempre inserido. Multiplicamos esses números. Então, eu tenho que multiplicar a combinação das escolhas de mulheres vezes a escolha de combinação de homens. Então, fica assim. C de 6 em 4 vezes o C de 5 em 2. Então, o C de 6 em 4, olhando para a formulazinha, eu tenho que fazer 6 fatorial dividido por 4 fatorial, que é o valor de P, 6 menos 4, que é N menos P fatorial, vezes a mesma coisa para o C de 5 em 2. Então, 5 fatorial aqui em cima, 2 fatorial, que é o P, 5 menos 2, que é N menos P fatorial. Então, a gente resolve esses carinhas aqui. 6 menos 4 é 2 fatorial. 5 menos 2 é 3 fatorial. Então, vai ficar assim. Agora, é uma dica que é de ouro, que eu vou dar para vocês. Tá? Prestem muita atenção. Como a gente tem aqui uma divisão, né? Essa fração aqui é uma divisão, a gente tem aquele poder, se eu estou multiplicando em cima e multiplicando embaixo, de eliminar, tá? Então, qual que é a minha regra? Eu elimino o maior fatorial do denominador. Como assim? Por exemplo, qual que é o maior fatorial desse denominador aqui? É o 4. Então, eu abro esse fatorial de cima até 4. Então, perceba,
vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. O 4 eu posso cortar com o 4 de baixo. E o que vai sobrar? 2 fatorial embaixo. Esse número é muito menor do que 4 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E aqui em cima fica um número fácil de fazer. 6 vezes 5 dá 30. 30 por 2 dá 15. Mesma coisa com essa fração aqui. O maior número do denominador aqui é o 3. Então, eu vou abrir no numerador esse fatorial até o 3, para eu eliminar ele. Então, 5 vezes 4 vezes 3. 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. Corta, corta. Então, aqui sobrou 5 vezes 4, que dá 20, e 2 fatorial, que é 2. Então, 30 sobre 2, 15. 20 sobre 2, 10. 15 vezes 10, 150. Se eu, por algum acaso, quisesse fazer ao contrário e eliminar o menor fatorial do denominador, eu teria uma conta maior para fazer, porque 4 fatorial é um número grande e 3 fatorial é um número. É 6, mas já é um pouquinho mais difícil para fazer divisão na hora da prova. Então, evitem cortar o menor fatorial. Cortem sempre o maior fatorial do denominador. Então, a resposta da questão: podem ser formadas 150 comissões com 6 pessoas e com exatamente 4 mulheres e 2 homens. Então, aqui a gente já atendeu todo o exercício com uma resolução só de exercício. Se eu tivesse que fazer o princípio fundamental da contagem, eu teria que fazer o PFC de mulheres, depois o PFC de homens. O PFC está inserido aqui dentro, tá? Você pode resolver por PFC? Pode. Porém, o processo é mais trabalhoso. Todos esses tópicos que a gente está vendo depois do princípio fundamental da contagem, o princípio fundamental da contagem, na origem, ele consegue resolver. Porém, essas são fórmulas de se inserir o princípio fundamental da contagem dentro do cálculo, com essas fórmulas mais resumidas, tá? Pessoal, esse primeiro exemplo, ficou alguma dúvida? Quer que eu volte a algum ponto? Pessoal, tranquilo, Tainá também disse que está sem dúvidas, então vamos para o próximo exemplo. Observe isso aqui. De quantas maneiras distintas podemos colocar 10 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 na segunda e 5 na terceira? Começa a ter uma ordenação. Quando eu começo a ter ordenação, quer dizer que eu vou ter que multiplicar coisas, multiplicar combinações. Então, resolução. Há uma combinação simples, 10 em 2, maneiras de escolher as 2 bolas que ficarão na primeira urna. Para cada maneira, há 8 bolas, é uma combinação de 8 em 3 possibilidades de escolher as 3 bolas que ficarão na segunda urna. Pelo princípio fundamental da contagem, olha ele aqui, então é uma combinação 10 em 2 multiplicada por uma combinação 8 em 3. Então, primeira vezes a segunda. Para cada uma dessas possibilidades, vão sobrar 5, né? Eu escolhi 2 na primeira urna, 3 na segunda, sobraram 5 bolas. Então, tem uma combinação de 5 em 5. Lembra, se é uma combinação em que o n é igual a p, esse valor é igual a 1. Então, novamente, pelo princípio fundamental da contagem, se uma combinação de 10 em 2, vezes uma combinação de 8 em 3, vezes a combinação única, que é a 5 em 5, maneiras diferentes de colocar 2 bolas na primeira, 3 na segunda e 5 bolas na terceira. Então, aqui o desenho que ele fez. Primeira urna, 2 bolas em 10. Segunda urna, eu tirei 2 bolas na primeira urna, então sobraram 8. 3 em 8. Tirei 3 bolas na segunda urna, sobraram 5. Então, 5 bolas em 5. Então, é uma combinação em que o P é igual a N. Quando o P é igual a N, a combinação é única. Só existiu 5 bolas, eu vou colocar 5 bolas lá. Então, tá aqui. Vamos para a fórmula agora. Combinação de 10 em 2, vezes combinação de 8 em 3, vezes combinação de 5 em 5. Então, a combinação de 10 em 2, ele já deu uma simplificada aqui.
Já resolveu aquela parte de fazer a subtração. 10, 2 fatorial sobre vezes 8 fatorial, vezes 8 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial. E aqui, 5 fatorial. Se aqui deu zero, é porque 5 menos 5 é zero. Fica 5 fatorial vezes 0 fatorial. 0 fatorial, pela propriedade, é 1. Tá? Aliás, 0 fatorial é 0 fatorial. Corto 5 com 5, aqui vai dar 1 fatorial dividido por 0 fatorial. 0 fatorial é 1, então isso aqui dá 1. Tá? Aqui matou. Aqui, o maior fatorial é 8 no denominador. Então, abri o 10 fatorial até o 8 e ficou o 2 fatorial. Só que ele abriu o 2 fatorial aqui também para me permitir cortar esse aqui e simplificar a conta. Percebe, ele simplificou por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo. Então, sobra 5 em cima e 1 embaixo. Aqui na segunda, ele abriu o 8 fatorial até o 5, né, que é o maior fatorial do denominador, e começou a fazer as eliminações. O 6, ele cortou com o 3 e com o 2, tá? 6 é a mesma coisa que 6 aqui embaixo, 3 vezes 2 dá 6, ele cortou com o 6. O 5 fatorial, ele cortou com o 5 fatorial, e ficou 8 vezes 7, 56, dividido por 1. Então, ficou 45 vezes 56 vezes 1. 45 vezes 56 dá 2.520. Então, são 2.520 possibilidades de fazer essa distribuição aqui. Pessoal, esse exemplo ele é um pouquinho mais extenso. Ficou dúvida? Tá, joia. Obrigado, Júlia. Então, a gente vai agora para os exercícios dessa etapa. E eu vou ser generoso hoje. Em vez de 4 minutos, eu vou dar 8, tá? Então, são exercícios um pouquinho mais complicados, eu preciso que vocês pensem um pouquinho mais para resolver. Então, em vez de 4, eu vou dar 8 minutos, tá? Vai aparecer 4, mas vai zerar aquele cronômetro, vai aparecer mais 4 minutos, tá? Então, esses são os dois exercícios, tá? Leiam com calma, interpretem, e eu vou tocar o cronômetro aqui, vai dar 4 minutos duas vezes. Divirtam-se aí.
Pessoal, podemos continuar? Vamos para a correção? Joia. Vamos lá. Tá travando. Aqui. Exercício 44, letra A. Ele queria lá, a gente sabia que a gente tinha 5 bolas azuis numeradas, 4 bolas vermelhas numeradas. Primeira situação, são 3 bolas. Isso aqui que não era para aparecer agora. Então, meu conjunto, 9 bolas total, né? As 5 azuis, as 4 vermelhas. Então, A1, A2, A3, A4, A5, V1, V2, V3, V4. Meu subconjunto de 3 bolas. Então, eu tenho que fazer subconjuntos de 3 combinações aqui, 3 bolas, independente da cor. Então, é uma combinação de 3 em 9. Então, como que se resolve? 9 fatorial em cima, que é o meu N. Meu N é 9. O número de elementos desse conjunto aqui, 9. E o P é 3, porque eu quero subconjuntos de 3 bolas. Então, 9 fatorial, 3 fatorial, 9 menos 3 fatorial. 9 menos 3, 6. 9 fatorial, 6 fatorial, 3 fatorial. Então, até quanto que eu vou abrir o 9? Até o 6, para eu conseguir matar ele, tá? Matar que eu digo é cortar, tá? Então, fica 9 vezes 8 vezes 7, vezes 6 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial. 6 fatorial com 6 fatorial aqui, já era, cortamos. Agora, com esse que sobrou, eu abro 3 fatorial e eu posso fazer algumas simplificações. E nem o 9 com 3, eu consigo simplificar em cima e embaixo por 3. Então, aqui fica 3, aqui fica 1. O 8, a mesma coisa. Simplifico por 2. Em cima dá 4, embaixo dá 1. Então, você percebeu que ficou 1, 1 e 1. Então, a parte de baixo já era. E sobrou embaixo 3 vezes 4 vezes 7. Então, a combinação de 3 de 9 bolas em pares de 3 a 3, em arranjos de 3 a 3, fica 3 vezes 4 vezes 7, 84. Essa é a resposta da letra A. Letra B. 3 bolas azuis e 2 vermelhas. Então, agora a gente está começando a delimitar. Eu quero tantas numa e tantas da outra. Então, qual que é o meu conjunto azul? Esse aqui, meu conjunto vermelho, esse aqui, tá? Então, o subconjunto azul são 3 bolas, quaisquer dessas 5. E o subconjunto vermelho são 2 bolas, quaisquer dessas 4. Então, eu tenho 2 combinações simples para fazer. A combinação de 5 em 3, do azul, e a combinação de 4 em 2, do vermelho. Então, vamos lá. Combinação de 5 em 3 é 5 fatorial, que é o meu N, 3 fatorial é o P, tá? Então, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Então, esse pedaço aqui deu isso aqui. 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. E esse aqui, 4 em 2. Meu N aqui é 4. Meu P é 2. N menos P é 4 menos 2. Então, 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Aqui, tanto faz quem vai eliminar, tá? Nesse caso. Porque os dois fatoriais aqui embaixo são iguais. Aqui não. Eu tenho que abrir o 5 até 3. Então, abrindo o 5 até o 3, 3 fatorial com 3 fatorial, quarta, sobrou 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. E aqui, eu abro o 4 até 2, é a única opção que eu tenho. Corto. Então, ficou 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. E 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial. Então, isso vai dar 5, 20 dividido por 2, 10. 12 dividido por 2, 6. 10 vezes 6, 60. Então, 3 bolas quaisquer, 84. 3 bolas azuis e 2 vermelhas, 60. Pessoal, nessas duas primeiras aqui, alguma dúvida? Alguma parte do processo aí ficou meio nebulosa?
Joia. Então, vamos seguir para a letra C e depois... Beleza. Eu vi um comentário aqui da Tainá, mas ela já conseguiu compreender, então vamos lá. Então, de novo a seta aparecendo na hora que não precisa. Letra C da 44. Então, continuando, não, 5 bolas azuis numeradas, 4 bolas vermelhas numeradas, agora ele quer 3 vermelhas e 2 azuis. Entendo que já vai ter uma multiplicação de combinações aí, envolvida. Então, meu conjunto vermelho, meu conjunto azul, o subconjunto vermelho são 3 bolas, e o subconjunto azul, 2 bolas. Joia. Então, agora você pensa, não era para dar a mesma coisa? Não, não é. Não é para dar a mesma coisa da letra B, tá? É para dar diferente. Porque eu estou alterando a quantidade que eu quero de cada subconjunto. Lá eram 3 azuis e 2 vermelhas. Agora são 3 vermelhas e 2 azuis. É para dar diferente. Então vamos lá. Combinação de 4 em 3 vezes uma combinação de 5 em 2. Então, 4 em 3 é 4 fatorial. Cadê o coisinha aqui? Não vai aparecer. Fórmula. Então, meu N é 4, meu P é 3. Nessa primeira aqui. Então, 4 fatorial, 3 fatorial, 3 menos 2 fatorial. Então, isso aqui vai dar 4, 3, 1. E aqui, 5 em 2. Meu N é 5, meu P é 2. 5, 2, e N menos P, 5 menos 2. Então, aqui ficou 5, 2 e 3. 5, 2 e 3. Então, esse primeiro caso, eu vou abrir o 4 até o 3 fatorial e cortar. Aqui, eu vou abrir o 5 fatorial até o 3 e cortar também. Então, 4 vezes 3 fatorial, tem 3 fatorial aqui embaixo, corta, corta, ficou 4 dividido por 1 fatorial. E aqui, eu abro o 5 até 3, corto, corto, ficou 5 vezes 4 dividido por 2. Então, combinação de 4 em 3 é 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 é 4. E 20 dividido por 2, 10. Então, 4 vezes 10, 40 maneiras distintas. Então, essa é a letra C da 44. Agora, vamos para 47. 4 cartas num baralho de 52 cartas. É uma coisa que a gente acabou aprendendo junto com probabilidade no ensino médio. Você aprende probabilidade no mesmo dia, você aprende a jogar truco na hora do intervalo, né? Porque alguém vai levar o baralho para a escola para usar na aula de probabilidade. Aí esse mesmo alguém abre a mesinha e todo mundo aprende a jogar truco no mesmo dia. Normal, acontece. Então, só que até hoje eu não aprendi direito, então eu sou pato no truco. Então, primeiro, eu quero fazer uma combinação de 4 em 52. Então, eu quero escolher 4 cartas quaisquer de um baralho de 52. Então, é uma combinação de 4 em 52. Tá? Puta, 52 fatorial é um número muito grande? Sim. Então, vocês vão gastar um pouco a caneta. Por isso que eu dei até mais tempo para fazer as contas. Então, vamos lá. Meu N é 52. Meu P é 4. Ah, aqui eu escrevi ao contrário. É 52,4. Corrigi isso aqui daqui a pouco. Então, 52 fatorial dividido por 4 fatorial. 52 menos 4 fatorial. Então, vai ficar o quê? 52, 4, 48. Então, impossível abrir o 52 até 4 fatorial para cortar. Então, já descarta essa possibilidade. Então, abre o 52 até o 48 e corta 4. Então, vai ficar essa continha aqui, dividido por 4 fatorial. Nossa, mas é muito grande. Calma, a gente vai resolver isso aqui rapidinho. Eu posso fazer o quê? Abrir esse 4 fatorial até o 1. Joia. E eu consigo simplificar. 52 por 4 dá 13. 51 por 3 dá 17. 50 por 2, 25. E 49 por 1 não tem jeito. É 49 mesmo. Então, 13 vezes 17 vezes 25 vezes 49. Uma continha um pouquinho grande. Não é um tipo de exercício que cai no Enem. Desse jeito de você fazer todas as contas e descobrir o número de possibilidades exato.
Só se for uma combinação bem simples, um 4 em 3, um 5 em 2, que nem a gente viu aí para trás. Mas se for um número muito grande, no máximo eles vão pedir para vocês montarem a combinação. Eu vou, inclusive, mostrar exercícios desse jeito daqui a pouco. Então, fazendo essa conta gigantesca aqui, eu tenho 270.725 maneiras distintas de se fazer, de se pegar 4 cartas de um baralho e elas serem diferentes, as 4 cartas. Então, lembre, combinação distinta, tá? Então, são 4 cartas distintas. Então, eu vou pegar o Ás de paus, o 2 de ouros, o 3 de copas e o... Eu não lembro o outro naipe. Esquece. Bom, vocês entenderam. Tô vendo os comentários aqui daquela história do truco, né? Não, a gente, tudo bem, nem todo mundo aprende, todo mundo é pato no truco, isso já, nem todo mundo consegue pegar o domínio das cartas, né? Não, não, Lucy, que eu tava explicando, né? Você não vai fazer isso em 3 minutos no Enem. O Enem não é uma prova de você quebrar a cabeça fazendo conta, tá? O Enem é uma prova mais de lógica do que de conta. E eu vou mostrar um exemplo agora. Só que antes, deixa eu perguntar, vocês entenderam a C da 44 e a 47? Tem alguma dúvida? Exatamente. Montar a combinação. Você não vai se preocupar em resolver. Só se for uma combinação bem simples, que nem que a gente viu aqui em cima, 4 em 3. Se cair ela no Enem, talvez ele peça para você resolver. Talvez, tá? Nem sempre. Muito difícil. Das que eu estava olhando para fazer essa aula aqui, nenhuma pediu para você resolver a conta. Certo? Então vamos agora para o nosso. Não entendi na 44, porque você fez 3 menos 2. Ah, pessoal, desculpa rapidinho aqui, deixa eu voltar o meu celular, que ele tá no Vibra, mas deixa, não vou conseguir agora. Enfim, vamos lá. Eu acho que eu escrevi errado mesmo, viu? 4 em 3, deixa eu olhar aqui. Eu tinha escrito errado mesmo, gente. Deixa eu... Já coloquei aí na tela para vocês. Era 4 menos 3 mesmo, Ana Flávia. Já corrigi aqui. Inclusive, na hora que mandar para você, aqui, já está corrigido. Tá certo mesmo, só é 4 menos 3, tá? Eu pensei na conta e escrevi. Isso, 3 bolas vermelhas e 2 azuis. Então, aqui na primeira é 4 em 3. Então, é 4 menos 3 aqui. Então, tá corrigido, Ana Flávia. Agora apareceu a fórmula. Na hora que eu não preciso. Pessoal, vamos agora para a primeira questão do Enem. Tá aí na tela. Pensem um pouquinho. Percebo que vocês vão ter que fazer conta, tá? 4 minutos.
Pessoal, vamos lá para a correção. Então, raciocine comigo aqui. A senha tem 4 posições, tá? 2 letras. No alfabeto a gente tem 26. 2 algarismos. Tem alguém com o microfone ligado. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Obrigado. Vamos lá. Então, senha, 4 posições, 2 letras, alfabeto, 2 algarismos, eu tenho 10 algarismos, né, de 0 a 9. Só que eu tenho uma condição, o alfabeto pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Então, 26 vezes 2, 52. Então, qual que é o meu PFC? Se eu posso ter 2 letras, então eu vou fazer 52 vezes 52 2 vezes. Então, 52 ao quadrado. E eu posso ter 2 algarismos. 10 vezes 10. 10 ao quadrado. Resposta a isso aqui? Ainda não. O conjunto senha tem 4 itens. 2 letras e 2 algarismos. Então, o subconjunto letra e número é 2 de cada um. Você escolher uma letra e um número. Então, 4 itens, 2 itens de cada um. Então, tem mais uma combinação aí no meio. Então, é uma combinação de 4 em 2. Então, eu monto essa combinação. 4 em 2, fica 4 em cima, 2, 4 menos 2 embaixo. Então, 4 de 2 em 2. Então, a resposta é 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes a combinação de 4 em 2, que é 4 sobre 2 fatorial, 2 fatorial, que é a alternativa I do gabarito. Pessoal, alguma dúvida? A Júlia entendeu? Eu travou, veja se ficou clara essa questão aqui. Joia. Belezinha. Então, pessoal, última questão do dia. Enem também, tá? Vamos lá? Mesma prova, inclusive, 2016, olha só. Vamos lá.
Pessoal, vamos lá. Resolução. Prestem atenção aqui. São 10 tenistas, tá? 4 canhotos, 6 destros. Ele quer escolher 2 tenistas, sendo que apenas um deles seja canhoto, né? Na questão lá falava, ambos não podem ser canhotos. Então, um deles pode ser. Então, o primeiro conjunto, 10 tenistas. Subconjunto, o primeiro, tá? É escolher 2. 2 quaisquer. Independente se for canhoto ou não. Então, para esse subconjunto, é uma combinação de 10 em 2. Então, qual que é essa combinação? 10 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. Então, fica 10, 2, 8. A condição que ele não quer é que os 2 jogadores na partida sejam canhotos. Então, eu tenho que entender qual que é essa condição que eu tenho que tirar da história. É um conjunto de 4 tenistas canhotos, sendo o subconjunto escolher 2 canhotos. Ele não quer fazer isso. Então, qual que é essa condição? É uma combinação 4 em 2. Então, essa combinação 4 em 2 é 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial, fica 4, 2, 2. Então, o número total de possibilidades que ele quer é o time inteiro menos escolher os 2 jogadores canhotos, que é a nossa resposta, que é 10 fatorial, 2 fatorial, 8 fatorial, menos 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Resposta é a letra A. Pessoal, alguma dúvida? Veja se alguma parte do exercício aqui ficou meio... A Rebeca, que tinha travado, conseguiu pegar? Por que menos? A Eduarda perguntou. Porque é o seguinte, ele tem que escolher 2 num time de 10. Ele não quer 2 canhotos. Então, a palavra não ali é a negação, é o menos. Então, vamos ver quantas possibilidades eu tenho ao todo e tirar as possibilidades que eu não quero fazer. Veja se assim fica mais fácil de compreender, Eduardo. Então, é o todo menos a quantidade que eu não quero. Joia. Pessoal, nossa última questão de hoje, tá? Próxima aula, a gente vai falar sobre posições e coordenadas, tá? Encerramos essa parte de números, de princípio fundamental da contagem, a gente vai entrar em geometria agora. Então, aproveitem essa janela aí, esse espaço para revisar toda a matéria de contagem, lá desde a primeira aula de adição que a gente conversou lá presencial na FAD, até hoje, pegar os pontos, vai ter uma listinha de 10 exercícios para vocês trabalharem e estudem, tá? Muito obrigado a vocês, tenham um bom final de semana, aproveitem aí, tchau. Oi, gente, tudo bem? Antes de vocês saírem da aula, eu tenho um recado para dar para vocês. Eu vou só